Neste momento, irei transmitir uma palavra da parte de Deus para você que me ouve. Está no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 5. Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrar-te-ei das mãos do rei da Síria e defenderei esta terra. E isto te será da parte de Deus como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. O que é a oração? É falar com o nosso Deus. É separarmos o momento e falarmos com Deus. E neste momento eu quero vos transmitir da parte de Deus que teve personagens bíblicos, os quais eu vou citar agora, que eles mantiveram uma comunicação direta de oração, de falar com Deus. E só fala com Deus quem tem fé, quem acredita, quem crê em sua palavra, que crê que Ele existe. Porque bem-aventurados são aqueles que não o viram, nem andaram com Ele, mas que creem nele. E perseveram em oração, falando com Ele, lendo a sua palavra, praticando. E Deus está a ouvir, de ouvidos abertos para ouvir. E não é somente ouvir a oração. Ele está também para responder. E eu quero, mediante essa palavra que eu falei aqui de Isaías, que para muitos parece ser o fim. Parece ser que você entrou no túnel sem luz. Ah, Ezequias, Deus falou, prepara tua casa que tu vais morrer. Mas Deus não falou isso para amedrontar ele, nem para causar pânico, nem para ele se desesperar, não. Ele foi privilegiado porque Deus alertou a ele que ele partiria desta terra. Porque esta é a lei da vida. Nascer, morrer. A não ser que chegaremos, ao privilégio de ver, a volta, de estar ali na volta do Filho de Deus, de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas se isto não acontecer, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, de uma forma ou de outra, estaremos com Cristo. E isto é o que importa. Bem, agora eu quero falar de alguns personagens que se comunicaram com Deus e Deus ouviu e Deus respondeu. Um deles foi Ezequias. Quando ele pensou que era o fim, ele se voltou ali para Deus e disse: meu Deus, eu tenho te servido. E começou ali colocando tudo, toda a vida dele, ao altar de Deus. E Deus disse, isto que eu acabei de ler para vocês, que Deus ouviu a oração e acrescentaria 15 anos para Ezequias. Nós sabemos que a matemática de Deus é diferente da nossa. 15 dias pode ser, ou 15 anos para Deus pode ser 15 dias, 15 meses, não é? Pode ser o tempo que ele determinar, porque para tudo Deus tem um tempo determinado. E Deus ainda deu prova. Disse que livraria ele das mãos do rei da Síria e defenderia a cidade. Então, a oração de Ezequias foi atendida e a sua também vai ser atendida. Pode crer, você não vai morrer. Também Deus ouviu a oração perseverante de Ana. Eu gosto tanto desta personagem porque ela nos traz assim uma lição de confiança, de fé, Porque fé é aquilo que a gente não vê, mas tem certeza que vai acontecer, porque estamos ali falando com o autor do impossível. Ana, também a sua oração foi atendida e ela foi grata a Deus, foi tão grata que ela deu fruto, que Deus deu a ela o primogênito. Ana devolveu para Deus, para servir a Deus, e se tornou o profeta Samuel, muito abençoado. Teve outro personagem, Josué. Ele orou, depois que Deus deu grande vitória a ele e ao povo, ele orou e a lua e o sol se deteve. Eita, glória a Deus. Este é o nosso Deus, ele nos ouve. Deus não mudou. Quem muda somos nós. A fé vai caindo, mas Deus não muda. Ele continua o mesmo desde a antiguidade. Teve outro personagem que também orou a Deus em meio a uma grande tribulação. Ele estava sendo apedrejado. Imagina, ele sendo apedrejado. Estevão. Ele
viu os céus abertos e disse: Senhor, não imputes a eles maldade alguma. Minha gente, ele estava ali morrendo, sendo apedrejado, e ele orou a Deus pedindo que perdoasse, que não imputasse culpa, pecado. E Deus ouviu. Teve também outro personagem chamado Jonas, que eu também gosto muito desse personagem. Ele orou ali no ventre da baleia, né? Deus queria que ele fizesse uma missão e ele, desviou, mas Deus trouxe ele de volta no ventre da baleia. Mas ele orou para Deus livrar ele daquela escuridão, daquele inferno, como ele, né, citou. E Deus ouviu a oração de Jonas também. Olha que bênção, né? Que maravilha. Também teve o personagem bíblico, Davi. Davi, ele depois confessou o pecado dele no Salmo 51, mas ele chegou a dizer: cria em mim, ó Deus, um coração novo, renova em mim. Então, não sei, cada dia nós devemos nos achegar mais ao nosso bom Deus, pedir a Deus que retire de nós aquilo que não está de acordo com o que Ele deseja para nossas vidas. Também teve o personagem Daniel. Imagina, gente, eu fico pensando, porque assim, você ser colocado numa cova de leões, saber que os leões ali estão tudo faminto e vai devorar. Mas Daniel orou, ele sabia, ele conversava com Deus o dia todo. Ele sempre separava aquele momento só para se dobrar. Ali ele levantava um altar perante Deus, né? É importante você orar de joelhos, separar aquele momento, fazer o seu devocional. Não adianta só ir para a igreja assistir o culto, não, viu, minha gente? Não adianta. Não é esse o culto que Deus fala. O culto de alma, espírito, corpo, é aquele que você está continuadamente fazendo todo dia, todo instante, falando com Ele em todos os momentos. E você separar um momento na sua casa antes de dormir, fazer o devocional, cantar louvores a Deus, porque só Ele merece todo o louvor e toda a glória. Então, Deus, Ele continua o mesmo. Então, separe melhor o dia todo, ore a Deus. Porque orar não é só dobrar os joelhos. É você estar no seu carro dirigindo, é você estar conectado com Deus, é você estar no seu trabalho, é estar na igreja, é estar em casa, é estar em uma festa. Então, em qualquer lugar, você está ali, ó. Espírito Santo de Deus, o Senhor está aqui comigo, o Senhor está conosco. Porque você é um discípulo de Deus, você tem que estar ali pronto, com as suas armaduras, né? E Deus, Ele espera de nós essa intimidade, a intimidade, né, que nós devemos ter com o nosso Deus. É essa, de estarmos falando com Ele. Oração é isso, ó. Tem pessoas que eu já vi assim: eu não tenho paciência para ficar orando. Meu Deus, que é isso? Orar não é dobrar os joelhos. Só não. Ali você vai prestar um culto a Deus de oração. Ali você vai se derramar. Ali você vai se dobrar diante de Deus. Mas orar é você sair na rua caminhando e orando, porque você não sabe o que pode encontrar. E ali você precisa do Espírito Santo, da intervenção divina. E você tem que estar ali preparado. Orar, jejuar. Também não adianta você jejuar e trabalhar para jejuar, não. Toda vez que você for fazer um jejum ou uma consagração, você tem que estar orando, cantando. Mas no seu trabalho você não pode fazer isso. Então, né, tem tempo para tudo. Então, atentem para a oração. Deus ouviu a sua oração. E não sei qual é a sua posição, do qual personagem bíblico que você se encontra. Mas saiba que Deus ouviu a sua oração. E grandes coisas ainda Deus fará no seu viver. Acredite. E continue falando com Deus. É a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida. É falar com Deus.